Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nós vamos dar início ao estudo de propriedades coligativas, que são propriedades das soluções. Apesar disso, nós vamos iniciar com um assunto que não tem a ver com soluções, que é diagrama de fases e pressão de vapor, que vai nos preparar para entender as propriedades coligativas. Esses assuntos de hoje são muito importantes e, em termos de vestibulares e Enem, eles podem, inclusive, cair na prova de física. O que é um diagrama de fases? Ele sempre tem três curvas na forma de um Y, relacionando pressão com temperatura. Se eu pego qualquer ponto aqui, a fase é sólida, qualquer ponto aqui ela é líquida e qualquer ponto aqui é vapor. Acima de uma determinada temperatura, a substância está na forma de gás. Nesta aula vai ser importante diferenciar vapor de gás. Então, se eu pegar um ponto sobre esta curva, por exemplo, eu vou ter duas fases, dois estados físicos, sólido e líquido coexistindo. Todo mundo já viu isso na água, quando ela está derretendo ou quando ela está congelando lá dentro do freezer. Tem tanto água na fase sólida quanto em fase líquida. E quando ela está fervendo, que corresponde a esta curva, você tem fase líquida e gasosa. As bolhas que você vê sair são de gás, não são de ar não, como as pessoas geralmente pensam. E se você pegar qualquer ponto nesta curva, coexistem as fases sólida e vapor. Você pegar esse ponto, a água coexiste em três fases, em três estados: sólido, líquido e vapor. E existe uma região chamada supercrítica, com pressão e temperatura muito alta, e que não dá para predizer apenas pela pressão e a temperatura se o líquido é sólido ou gasoso, porque vai depender da concentração das moléculas, quantidade de moléculas dividida por volume, né? Ou da densidade. Então aqui vamos deixar de lado. E só para esclarecer, esse ponto PC significa ponto crítico a partir do qual a substância, no caso a água, entra em fase supercrítica. Pois bem, vamos ver algumas coisas que este gráfico nos mostra. Imagine a água sob pressão de uma atmosfera, sendo aquecida, aumentando a temperatura. Ela é sólida, a 0 Celsius ela vira líquido, acima de 100 graus ela vira gás. Mas se a pressão for muito baixa, abaixo de 0,06 atmosfera, você pega a água sólida, o gelo, aquece e ela vira diretamente vapor. Ela sublima. Toda substância pode sublimar se a pressão for muito baixa. Já se eu pegar a água líquida e reduzir, diminuir a pressão, ela ferve. Isso nós não estamos acostumados a ver no nosso cotidiano. E de forma inversa, se você pegar vapor e aumentar suficientemente a pressão, você liquefaz. Porém, existe uma temperatura, que para a água é 374 Celsius. Existe uma temperatura acima da qual, por mais que você aumente a pressão, a fase gasosa não liquefaz. Aqui sim nós temos o chamado gás. O gás não pode ser liquefeito apenas pelo aumento da pressão. Essa é a diferença entre gás e vapor. E você já deve ter visto esta transformação do vapor em gás quando acionou um isqueirinho, desses isqueiros a gás, alguns são transparentes. Você vê o líquido dentro do isqueiro, mas quando você abre a válvula, reduz a pressão e ele vira vapor, por isso que pode pegar fogo com a faísca liberada pelo isqueiro. E muito curioso para a água é quando você tem a água em fase sólida, não em temperatura muito baixa, mas até uns 10 graus abaixo de zero, e você aumenta a pressão. Você aumenta a pressão e a água derrete, a água funde. Essa é a razão dos patins de gelo terem essas facas extremamente finas. Como elas são muito finas, a área é muito pequena, a pressão sobre elas fica muito grande.
e a pressão faz com que o gelo sob os patins derreta. E essa água líquida serve como um lubrificante, diminuindo o coeficiente de atrito dos patins com o gelo. Outras substâncias também apresentam um diagrama de fases, com uma diferença. Essa perna do Y, ela geralmente é voltada para frente. A água é que é uma exceção e que tem essa perninha virada para trás. E isso causa uma diferença. Se eu aumentar a pressão sobre um líquido próximo aqui ao ponto tríplice, ou ponto triplo também às vezes chamado, pois bem, se eu aumentar a pressão, o líquido vira sólido. O que é pressão máxima de vapor? Vamos imaginar um recipiente onde tem água e moléculas de ar, embora ar seja uma mistura, a gente fez tudo igual, porque não vai ter interesse em diferenciar um componente do gás do outro. Então nós já temos uma certa pressão exercida pelas moléculas do gás. Aqui tem um aparelho, um manômetro, que vai medir a pressão. Mas a água começa a evaporar, e aí começam a aparecer moléculas de água em fase gasosa. Com isso, a pressão vai aumentar. Porém, além da evaporação agora, vai haver condensação, porque tem moléculas de gás na parte de cima, a parte gasosa. Continuando a evaporação, veja que agora tem mais moléculas na fase gasosa, a pressão aumentou ainda mais, porém chega um momento que tem tanta molécula em fase gasosa que a velocidade de evaporação fica igual à velocidade de condensação. Neste momento, o sistema atinge o equilíbrio e a pressão não aumenta mais. Essa é a chamada pressão de vapor do líquido, ou pressão de vapor de um solvente, ou pressão máxima de vapor. Então, vamos pegar um líquido em equilíbrio, com a velocidade de evaporação igual à velocidade de condensação, e aquecê-lo. Vai evaporar mais, e como vai evaporar mais, tem mais moléculas aqui para exercer pressão, a pressão volta a aumentar. Mas não aumenta continuamente, porque como vai ter mais moléculas em fase gasosa, a condensação vai aumentar também e vai atingir novamente o equilíbrio com velocidade de evaporação igual à velocidade de condensação. Porém, quando se atinge esse equilíbrio, a pressão de vapor é maior. Um gráfico da pressão de vapor da água em função da temperatura tem esse aspecto, com a pressão de vapor crescendo em função da temperatura. Quando a temperatura é 100 graus Celsius, a pressão de vapor é 760 milímetros de mercúrio, ou uma atmosfera, a pressão ao nível do mar. Agora vem a pergunta, mas o que isso tem a ver com o diagrama de fases que você tinha mostrado? Essa parte da curva é essa aqui, ó. É esta parte da curva do Y que a gente está estudando e nos concentrando agora. Pô, tio Milho, mas aqui, ó, tá longe desse gráfico. É que o gráfico do diagrama de fases, ele sempre é feito fora de escala, senão não dá para mostrar tudo o que a gente quer. Mas, na verdade, esta região do gráfico, líquido, vapor, é esta região do gráfico, mostrando fase líquida e fase vapor igualmente. Vamos compreender agora por que ocorre a ebulição, como ocorre a ebulição. Imagine um líquido em ebulição. A ebulição é caracterizada pela formação de bolhas aleatoriamente em qualquer ponto do líquido. Considere agora uma pequenina bolha no centro do recipiente. Por que ela pode se formar? Ela pode se formar porque a pressão de vapor se iguala à pressão externa. Neste ponto, ela tem energia suficiente para empurrar a atmosfera para cima e as bolhas passam a se formar. Isso é muito importante. A ebulição ocorre quando a pressão de vapor se iguala à pressão externa. Como o líquido não é completamente homogêneo, em alguns pontos vai ter a temperatura um pouquinho maior, a pressão de vapor nesses pontos fica um pouquinho maior que a pressão externa,
e é capaz de empurrar a pressão externa para cima. Isto é, as bolhas são capazes de se formar em alguns pontos do líquido, caracterizando a ebulição. Isso é muito importante. Já falei que isso é importante? Como variam os pontos de ebulição com a pressão externa? Então, nós temos novamente um gráfico da pressão de vapor da água em função da temperatura e, à medida em que você vai aquecendo a água, a pressão de vapor vai aumentando. Quando ela se iguala à pressão externa, à pressão atmosférica, e no caso de locais ao nível do mar, é uma atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio, ela entra em ebulição. E a água atinge essa pressão de vapor a 100 graus Celsius. Mas imagine cidades muito altas, né, como tem nos Andes, no Himalaia, né, como Quito, no Equador, La Paz, na Bolívia. Como são cidades muito altas, a pressão atmosférica é menor, tem menos ar na cabeça das pessoas, exercendo pressão. Como a pressão externa é menor, é mais fácil ferver. Você vai aquecendo. Numa cidade em que a pressão atmosférica é 640 milímetros de mercúrio, basta chegar a cerca de 92 graus para que a pressão de vapor se iguale à pressão externa e possam se formar as bolhas, isto é, passa a ocorrer a ebulição. Puxa, mas e se eu quiser uma temperatura de ebulição maior do que 100 graus, tio Milho? Eu vou na praia, ao nível do mar, me afasto um pouco da praia, começo a cavar um buraco de 500 metros de profundidade, a pressão externa fica mais... Tá, dá certo, mas tem um jeito muito mais simples. Chama-se panela de pressão. A panela de pressão é provida de uma válvula que impede que o vapor saia até ele atingir um determinado valor máximo, claro, senão ele explode. Quando atinge esse valor máximo, a válvula levanta e solta um pouquinho de vapor e faz tch, por isso panela de pressão faz tch, 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 né? Ela está regulando a pressão. A pressão dentro de uma panela como essas gira em torno de 2 atmosferas, ou 1520 milímetros de mercúrio. Milímetros de mercúrio também é chamado torr, viu? Pois bem, e com o dobro dessa pressão, ó, foi lá para cima, né? Não dá para mostrar aqui no gráfico. A temperatura de ebulição é de cerca de 120 graus. A água está em ebulição igualmente, mas uma temperatura muito maior. Quem cozinha os alimentos é a temperatura. A temperatura maior, o cozimento dos alimentos é mais rápido. Vamos ver alguns exemplos. Considere a água em ebulição em 3 situações sob mesma fonte de calor. 1. Aquecendo água para fazer um miojão numa farofagem descarada na praia. 2. Em uma cidade a cerca de 3.000 metros de altitude nos Andes. E 3. Numa panela de pressão. Em qual das situações a água ferve mais rapidamente e em qual delas o alimento é cozido mais rapidamente? Então, onde ela ferve mais rapidamente? Nos Andes, numa cidade alta, porque é mais fácil atingir a pressão externa. Então, a pressão de vapor se iguala à pressão externa mais facilmente. Mas aonde cozinha mais rapidamente? Na panela de pressão, porque quem cozinha não é ebulição, não é o blu-blu-blu da água que cozinha. Quem cozinha é a temperatura. Então, numa panela de pressão, demora mais para atingir a temperatura de ebulição, mas a temperatura de ebulição é maior e cozinha mais rapidamente. Num outro exemplo, considere os gráficos de pressão de vapor em função da temperatura de 3 substâncias, água, álcool etílico e éter dimetílico. Qual é a mais volátil das 3 substâncias? Claro, considerando a mesma temperatura, coloque seus pontos de ebulição sobre mesma pressão externa em ordem crescente. E coloque essas substâncias em ordem crescente de forças intermoleculares. Quais desses compostos têm força entre as moléculas mais intensa e qual tem as forças intermoleculares mais fracoides? Nós sabemos que ocorre ebulição, é necessário que a pressão de vapor atinja a pressão externa. Isso vale para qualquer pressão. Para qualquer pressão que você imagine, 700, 760,
Quem atinge primeiramente a pressão de vapor igual à pressão externa é o éter etílico, depois o álcool etílico e, finalmente, a água. Se a pressão for uma atmosfera ou 760 torr, o éter ferve a 35 graus Celsius, o álcool a 78 e a água a 100 graus Celsius. Pois bem, se os pontos de ebulição aumentam então nessa ordem, quem é o mais volátil? Ora, o mais volátil que seca mais rapidamente é o que tem a maior pressão de vapor. Então, em qualquer temperatura que eu tomar, o éter tem maior pressão de vapor, então ele é mais volátil, o álcool menos e a água ainda menos. Por quê? Porque no éter as forças que ligam as moléculas são fracas, por isso que elas saem fácil do líquido e vão para vapor. E na água, as forças intermoleculares são mais intensas. Por isso a pressão de vapor é menor, ela é menos volátil e por isso tem que aquecer mais para se atingir a pressão de vapor igual à pressão externa, vale dizer, para que entre em ebulição. Bem, pessoal, hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.